Que bom que nós podemos compartilhar a palavra de Deus com você. Talvez você esteja reunido com a sua família, talvez vocês estejam sentados no sofá da sala, vocês se reuniram para ouvir a mensagem, para cantar os louvores do culto juntos. Mas quem sabe você também esteja ouvindo essa mensagem no seu local de trabalho, depois de ela ter sido já postada há mais tempo no YouTube, e você está sozinho porque você quer ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Independente de qualquer coisa, independente de quando e como você está ouvindo essa mensagem, a nossa expectativa de fato é de que o Espírito Santo de Deus esteja chegando até você nesse momento, chegando até o seu coração, abrindo o seu coração para a palavra dele. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 18, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, portanto, que esse poder do Evangelho chegue também até o seu coração, enquanto você ouve as canções, enquanto você ouve logo depois também a mensagem desse culto. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui na comunidade evangélica luterana da Trindade. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a sensação de que esse foi talvez o ano mais maluco, mais louco das nossas vidas, né? Tantas coisas inesperadas, é um momento histórico, sem dúvida nenhuma. 2020 vai ficar marcado na história da humanidade, né? Todos vamos lembrar por muito tempo desse ano, e a pandemia ainda não acabou, né? Provavelmente vamos entrar 2021 ainda com um grande impacto desse momento. Mas quando eu me lembro, por exemplo, das mensagens lá de março, abril desse ano, nós refletíamos sobre aquilo que a pandemia poderia proporcionar em termos de reflexão, em termos da nossa caminhada ao longo do ano. O que a gente poderia aprender com tudo que estava acontecendo naquele momento? E agora que nós estamos chegando ao final do ano, estamos em novembro, a minha pergunta é: e aí? O que a gente aprendeu? O que é que ficou desse tempo que a gente viveu até aqui? Uma convicção que eu tinha desde o início da pandemia é que ela, por si só, não teria o poder de transformar nem a nós como indivíduos, muito menos a nós enquanto sociedade, humanidade, em algo melhor. Simplesmente porque estamos passando por uma pandemia, a gente vai sair dela melhores. Isso me parece um contrassenso com um certo pessimismo do Evangelho em relação à natureza humana. E parece que quando a gente olha para a realidade ao nosso redor, a gente percebe exatamente isso, de que talvez a gente não esteja saindo desse momento, se é que nós já estamos saindo, mas parece que temos alguns sinais de que isso está acontecendo. Não necessariamente estamos saindo melhores do que entramos, ok? Mas o que mudou na sua vida? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu a lavar as mãos? O que é que você ganhou? Ganhou apenas uns quilinhos a mais? A gente aprendeu a usar novas ferramentas de videoconferência durante esse tempo. Muitos de nós, durante esse período, adoeceram emocionalmente. Mas calma, eu não quero deixar ninguém deprimido, não quero deixar ninguém assim, poxa, que mensagem, né? Que introdução mais deprimente. Mas eu espero que a sua experiência de pandemia até aqui, de fato, não se resuma, né, a uma resposta positiva a uma dessas perguntas que eu fiz, de ter ganhado uns quilinhos, de ter aprendido a lavar as mãos e ponto final. Mas ainda é tempo. Esse é o título da reflexão que a gente vai fazer, de que sempre é tempo, ainda é tempo e sempre é tempo da gente conversar sobre o momento em que nós estamos vivendo para aprender com ele. Sempre é tempo de permitir mudanças significativas e profundas no nosso modo de ser, de agir,
antes que a gente volte simplesmente para aquele modo de agir, de ser antigo, e que a gente sabe que não era o mais saudável, a gente sabe que não era o melhor, antes que a gente volte correndo para os nossos velhos ídolos do consumismo, antes que a gente volte correndo para fazer as mesmas coisas que nós sempre fizemos e que não estavam dando certo, que não eram as melhores a serem feitas. Por isso eu quero convidar você para que você ouça com atenção as mensagens dessa série. Começando hoje, vamos falar de tempo de restauração, mas que você nos acompanhe, porque eu tenho certeza de que Deus ainda deseja falar conosco nesse momento e nesse período. Deus deseja continuar falando conosco através do momento que a gente está vivendo. Nós nos reunimos no nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido você agora para um momento de louvor e adoração. Se você tem essa condição, aumenta o volume aí do seu dispositivo, levante a sua voz, erga a sua voz e cante junto, feche os seus olhos se você conhecer a letra da canção e cante junto com a gente. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Depois desse tempo de louvor, quero convidar você para termos um momento de oração. Ó Deus, nós te agradecemos, porque quando cantamos a gente também expressa com o coração aquilo que às vezes não conseguimos dizer com as palavras. Nós te louvamos de todo o nosso coração e pedimos que nesse momento Teu Santo Espírito esteja agindo de maneira bem singular na vida de cada um de nós por meio da Tua palavra. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e é também esse mesmo Espírito Santo de Deus que a revela para nós. Que isso aconteça nesse momento na vida de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós vamos hoje começar esse tempo de mensagens novas, essa nova série que tem como título Sempre é Tempo. E hoje vamos falar um pouco sobre um tempo de restauração. Mas eu gostaria de iniciar esse momento lendo com você uma palavra de Eclesiastes, no capítulo 3, que fala justamente dessa questão do tempo. O autor de Eclesiastes, às vezes o livro é atribuído a Salomão, embora não se tenha uma certeza cabal disso, mas ele escreveu que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E é nesse espírito de Eclesiastes 3 que a gente quer olhar para todo esse contexto que a gente tem vivido, né? Discernir o tempo. De fato, nós vivemos um longo tempo de distanciar-se. Nós estamos vivendo ainda um tempo em que há necessidade de distanciamento social, em que as pessoas se mantenham longe umas das outras por causa do risco de contágio. Mas a gente percebe que, ao preservar a vida de um certo modo, a gente coloca ela em risco de outras formas. E dentro desse tipo de reflexão, a gente quer encontrar discernimento para entender quando é tempo de fazer certas coisas e quando é tempo de parar de fazer certas coisas, quando é tempo de insistir ou tempo de amenizar. É dentro dessa relação que é dinâmica e que pode mudar de uma pessoa para outra, que não é generalizada, que não é padronizada, mas que tem a ver com o contexto de vida e com a situação de vida de cada um de nós, que a gente quer refletir. E essa série de pregações ela vai se basear de maneira especial sobre um tempo muito difícil
vivido pelo povo de Israel. Na verdade, mais especificamente pelo povo de Judá, o Reino do Sul, que foi o exílio babilônico. A partir desse contexto é que a gente quer também aprender a fazer algumas leituras do nosso próprio contexto, ok? Então, de maneira especial, inclusive se você quiser tomar como um propósito durante esse período de novembro, eu recomendaria que você lesse os livros de Esdras e Neemias. Se você gostaria de se aprofundar ainda mais nesse tema, eu recomendaria que você lesse o profeta Jeremias. Também o livro de Lamentações de Jeremias, que fala, por exemplo, do cerco de Jerusalém, antes da queda, antes de que os judeus caíssem finalmente na mão dos babilônicos e fossem deportados para a Babilônia, certo? Bom, o exílio babilônico, eu quero falar algumas coisas do contexto para que depois a gente fale um pouquinho do que isso tem a ver com as nossas vidas. O exílio babilônico, ele marca o fim da dinastia davídica. Os reis que eram descendentes de Davi, que se assentaram no trono, primeiro de Israel, que foi Salomão, mas logo em seguida os reinos se dividem, o reino do norte e o reino do sul, e a dinastia davídica permanece no trono no reino do sul, no reino de Judá. E ali também se dá o fim da monarquia judaica, assim como ela havia existido até então. No ano de 722 a.C., o reino do norte, Israel, já havia sido conquistado pelo Império Assírio e nunca mais voltou a organizar-se como nação independente. Aí, naquela região, o controle do território, lembrando que a capital do Reino do Norte era Samaria, a gente sempre, quando lê o Novo Testamento, a gente vê o conflito, Os judeus não se dão com os samaritanos. Bom, isso já era uma briga muito antiga, era uma briga de irmãos, que tem muitas questões históricas, inclusive na reconstrução de Jerusalém, dos muros, um grupo de samaritanos opôs-se, colocou problemas para essa construção acontecer, o que aumentou ainda mais as disputas e as animosidades entre os judeus do Reino do Sul e os samaritanos do Reino do Norte. Mas o Reino do Norte nunca mais voltou a ser uma nação organizada. E aquele território passou a ser então alvo de disputas constantes entre as nações vizinhas e os impérios que se sucederam naquela região. Mas em 587 a.C. foi a vez do Reino do Sul, Judá, que tinha como capital Jerusalém. E ela caiu diante do Império Babilônico. Durante o Império Assírio, durante o período áureo do Império Assírio, eles tentaram também conquistar o Reino do Sul, mas naquele momento eles resistiram e Jerusalém não caiu diante dos assírios. Mas agora diante dos babilônicos, sim. Depois de um longo cerco, 18 meses, Jerusalém foi conquistada. Os muros foram derrubados em vários pontos, o templo foi saqueado, queimado, derrubado, e a cidade em geral ficou completamente arrasada. Muitas pessoas morreram de muitos modos pela guerra, por causa de doenças e também pela fome. Lembra aqueles cavaleiros do Apocalipse, Tem o cavaleiro vermelho, amarelo, preto, um representando a morte pela espada, a guerra, outro representando doenças, outro representando fome e ainda um último representando a própria morte. Sempre que há guerra, parece que historicamente a gente pode falar da soltura daqueles cavaleiros do Apocalipse. É sempre assim que acontece: guerra, doença, fome e, consequentemente, morte. Foi assim durante o cerco de Jerusalém. As pessoas ficaram trancadas, elas ficaram em quarentena dentro de Jerusalém, não porque havia um inimigo invisível no ar, porque havia risco de contágio, mas porque um exército estrangeiro estava do lado de fora dos muros, construindo rampas para conseguir invadir a cidade. E eles o conseguiram no momento em que os habitantes do lado de dentro já estavam sem alimento, já estavam doentes, e o exército estava completamente
sem forças para lutar contra os adversários. Quando a gente pensa nas consequências do que aconteceu com os judeus naquele período, é uma coisa assustadora. É muito mais intenso do que o que a gente está vivendo. Não que aquilo que a gente esteja vivendo não seja também, não tenha a sua intensidade, não tenha o seu impacto. Mas olha só, eles ficaram sem religião. Eles perderam o templo e, portanto, o culto. Eles não tinham mais como oferecer sacrifícios, porque o local onde se ofereciam sacrifícios era justamente no templo de Jerusalém. Ele foi destruído e eles foram deportados, eles foram arrancados da sua terra e levados para um outro território, onde se falava uma outra língua, havia uma outra cultura. E eles não tinham agora como prestar culto a Deus, porque inclusive a Arca da Aliança desapareceu, nunca mais foi encontrada, justamente nesse período da invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Mesmo com o templo sendo reconstruído depois, na volta dos exilados, a Arca da Aliança se perdeu e ela nunca mais foi encontrada. A original, aquela que realmente havia sido feita pelo povo durante a peregrinação no deserto. E eles não têm mais também uma referência governamental. Eles não têm um rei. Eles estão debaixo de um império e eles são semi-escravizados. Eles têm uma certa liberdade, mas eles não são exatamente cidadãos babilônicos. Como é que se responde a uma crise tão grande? O que acontece nesse momento de crise tão grande? E aqui eu não vou ler textos específicos, porque a gente teria que ler textos bastante longos para que a gente mergulhasse um pouquinho com mais atenção, e a ideia hoje é a gente fazer uma introdução para a série, né? De colocar você a par de como a gente vai caminhar e os temas que nós vamos abordar, mas algumas coisas interessantes. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Neemias, e você pode ler esse capítulo todo na sua casa, porque ele é muito interessante. Neemias ouve a situação em que está Jerusalém. Ele recebe notícias, e as notícias são muito ruins. E ele fica deprimido, ele fica triste, ele fica muito chateado. Mas aí ele toma uma atitude, ele toma uma decisão importante. Ele decide que ele vai orar e ele vai jejuar. Ele quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como ajudar. Ele está incomodado com a situação, mas ele não sabe a partir do que algo pode ser feito. E então ele vai buscar essa orientação em Deus, ele vai buscar esse discernimento na presença de Deus, e ele decide passar um período em oração e em jejum, de fazer disso uma prioridade na vida dele. E aqui tem uma lição importante. Quando a gente está se sentindo perdido, quando a gente está se sentindo sem um horizonte, quando a gente não sabe como reconstruir, quando a gente não sabe de que maneira a gente vai avançar, isso pode ser uma coisa boa, porque às vezes no nosso ímpeto a gente pode tomar decisões precipitadas e pode colocar os pés pelas mãos. Era um momento extremamente delicado para o povo de Judá. Não era possível tomar qualquer tipo de decisão. Não era possível resolver aquela situação de maneira pronta. Não havia uma solução fácil para aquele tipo de situação que eles estavam vivendo. Na verdade, quando se olha de uma maneira um pouco mais racional, não havia solução. Não é que não havia solução fácil. Parecia não haver uma solução. E aqui agora, no período de Neemias, já nem é mais o Império Babilônico que controla e que domina. Neemias está negociando com o rei persa, porque o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia sem luta, sem guerra. E agora é com ele, com esse novo império, com esse novo imperador, que Neemias está lidando. E ele ora e ele jejua. E um dia o rei pergunta para ele, e isso foi uma situação extremamente perigosa, porque os serviçais do rei, e Neemias era um copeiro do rei, eles deviam se apresentar sempre muito felizes, muito bem, eles sempre tinham que manter uma pose, digamos assim, diante do rei.
Mas Neemias não conseguiu manter a pose, ou não conseguiu manter o seu rosto, o seu semblante feliz em um determinado momento, e o rei perguntou para ele o que aconteceu. E o texto diz que Neemias, diante dessa pergunta, ficou com muito medo. Mas ele decidiu ser sincero com o rei. E ele falou da situação de Jerusalém, falou dos muros caídos e falou da sua tristeza em relação à sua terra. E o rei lhe deu uma oportunidade. Ele disse assim: e o que eu posso fazer por você? O que você quer de mim? E aí ele foi ousado. Ele disse: eu gostaria que o Senhor me desse cartas. E eu vou até lá, e que o Senhor pudesse autorizar que a gente retirasse madeira, e que a gente pudesse começar a reconstrução. Ele não apenas ganha autorização para ir, mas ele ganha também um financiamento. Ele conseguiu falar com a pessoa certa. E parece que o resultado desse tempo de oração e jejum não é uma resposta, não é uma fala de Deus com ele, mas é uma situação que se apresenta para ele, que é uma oportunidade. E ele aproveita essa oportunidade. Ele corre risco, mas ele aproveita essa oportunidade. E ele vai. Ele vai para Jerusalém, ele não conta para ninguém o que ele planeja fazer, ele não espalha a notícia, mas em uma noite, uma madrugada, ele pega o seu cavalo, ou talvez a sua mula, não sei, e ele vai andando pelos muros e ele vai olhando a situação, ele quer entender exatamente qual é o desafio que ele tem pela frente. E finalmente, ele chama um grupo de líderes que vivia ali, talvez um grupo de líderes que também o acompanhou nessa jornada, e ele disse: olha, o rei nos autorizou a tirar madeira e a reconstruir os muros. Vamos fazer isso. E ele animou aqueles líderes. E pela primeira vez eles sentiram, depois de décadas, o exílio durou cerca de 70 anos. Depois de décadas, havia uma esperança, havia uma luz no fim do túnel. E eles começam a reconstrução. Bom, o livro continua, eu fiz um breve resumo aqui dos primeiros 3 capítulos apenas, e a história vai continuando, mas apenas para dizer de como Neemias parecia num beco sem saída, mas como a relação com Deus, como a oração e o jejum abre para ele um leque de possibilidades. E como é interessante, né? A gente já conversou sobre isso tantas outras vezes. Quando a gente ora pedindo para Deus em relação a certas situações, certos assuntos, certas necessidades, como é comum nas Escrituras que aquele que ora seja a resposta da oração que faz. Não é interessante isso? Neemias também é a resposta da oração que ele mesmo faz. Ele está preocupado com a sua terra, com o seu povo, com a sua cidade, com a sua nação que está em ruínas. E parece que é justamente pessoas assim que se importam, que se sensibilizam, que se dispõem, que vão diante de Deus, que expõem a causa diante de Deus, que Deus diz: esse é o cara que eu preciso. É esse o cara que eu vou usar. É essa pessoa que eu vou fazer de instrumento nesse recomeço e nessa restauração. E queridos, olhando um pouquinho para nós e tentando chegar aqui ao ponto, né? Quando a gente fala da ideia de um novo normal entre nós também, eu acho que quando a gente pensa nessa questão de um novo normal, a gente pode se iludir, imaginando que simplesmente no momento em que a gente sair da pandemia, a gente vai acordar num mundo diferente. Às vezes a ideia de um novo normal parece dar essa sensação, né? O mundo vai ser diferente, o mundo vai ser outro. Mas em que sentido vai ser outro? Pode ser que vai ser outro, inclusive em relação a várias coisas que pioraram durante a pandemia. A saúde das pessoas piorou de maneira geral, emocional e fisicamente, porque muita gente parou de fazer exercício físico. Os relacionamentos, em muitos casos, pioraram. A polarização não diminuiu, porque as pessoas continuam
absorvendo apenas aquilo, ainda mais agora, aquilo que chega apenas pelas redes sociais, que sempre é o que a pessoa afirma, a radicalidade que a pessoa já possui, e que coloca ela cada vez mais entrincheirada dentro do seu lugar, contra aqueles que pensam diferentes. Quer dizer, em vários sentidos, nós temos problemas ainda maiores do que nós tínhamos antes. Em vários sentidos. Então, imaginar que a gente simplesmente vai emergir num novo normal, bom, me parece uma coisa bastante ingênua, para não usar talvez outros termos, né? Então, a pergunta para nós, o que permanece? Ou o que precisa permanecer? A gente não vai jogar tudo fora. Quando a gente está falando num novo normal, a gente não está dizendo que tudo que a gente fazia antes era ruim. Aliás, existe um desejo latente, inclusive, para recuperar aquela vida ruim que se tinha antes, porque, de maneira geral, as pessoas estão chegando num momento em que não estão mais suportando certas limitações que o isolamento está causando em muitas casas e em muitos lares, né? E aqui eu queria dar uma especial ênfase na questão dos relacionamentos, na questão relacional. E pensando como igreja, inclusive, porque nós fizemos, no nosso planejamento estratégico, um olhar muito forte sobre as nossas casas, os nossos lares, e nós dissemos no nosso planejamento estratégico como igreja, que as nossas casas eram importantes para nós como igreja, que seria extremamente importante de que houvessem pequenas igrejas, pequenos grupos se reunindo nas casas e tendo comunhão e cuidando uns dos outros. E agora a gente está vivendo um tempo em que nós nem temos como fazer isso. E em segundo lugar, a partir desse momento, nós temos inclusive uma razão sanitária para não fazer isso. E é uma razão real, não é ilusória, é uma razão real. De fato, a gente tem que tomar cuidado. A doença está aí, ela mata sim. E a gente precisa tomar cuidado com ela. Mas a pergunta é o que isso está gerando na gente? O que isso pode vir a gerar da gente? E aqui a gente precisa ter muita consciência para poder fazer um movimento no sentido de resistir o que tendencialmente isso vai provocar em nós. Nós já éramos individualistas, antes da pandemia. A tendência é que a gente vai emergir da pandemia ainda mais individualistas, ainda mais isolados, ainda mais solitários. E o que é a igreja? A igreja é a comunhão dos santos. A igreja primitiva era aquele grupo de pessoas que partia o pão de casa em casa. A igreja primitiva era aquele grupo de pessoas que entendia a vida cristã a partir da relação. Amem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, suportem uns aos outros. Todos esses mandamentos recíprocos, toda a vida cristã é entendida como uma caminhada conjunta. E aqui a gente precisa, de fato, ter uma consciência muito aguda de que a gente tendencialmente vai emergir desse momento, que ainda não acabou, repito, mas vai emergir desse momento ainda mais acomodados às nossas casas, ainda mais habituados a passar horas na frente da televisão, assistindo séries, ainda mais individualistas. E nós precisamos de todo o coração restaurar isso. Isso a gente não pode perder. O horizonte da comunhão a gente não pode perder de vista. Eu apenas, a título de ilustração, né? São várias questões que são envolvidas, que estão sendo discutidas, né? Por exemplo, como consequências da pandemia e do isolamento. Uma delas, que está muito forte aí na mídia, é justamente a questão de que pode vir a acontecer
uma grande saída dos alunos das escolas, de que eles não vão retornar. É a evasão escolar. De que a pandemia pode provocar uma grande evasão escolar. Bom, se pode provocar evasão escolar, imagina se não pode provocar também evasão no sentido da comunhão entre nós, como cristãos na igreja, né? Outra coisa que tem sido apontado em vários momentos por alguns médicos é que o fato das pessoas acabarem se isolando, e repito, queridos irmãos, não é nenhuma palavra no sentido de dizer que nós não deveríamos ter feito isso. É apenas no sentido de ponderar que dentro daquilo que a gente adotou como medida de contenção, existem questões positivas, mas também existem os seus reveses, existem os seus lados negativos. Um deles, agora a gente está, por exemplo, no Outubro Rosa, falando da questão do câncer de mama, que é uma questão muito séria. Mas existem algumas estatísticas que dizem que vai haver cerca de 70% a menos de exames no SUS para diagnosticar câncer de mama, por causa da pandemia. Isso significa que muitos casos vão deixar de ser diagnosticados enquanto ainda podem ser tratados. Como alguém brincou esses dias, e eu tomo a liberdade de dizer isso aqui para vocês, né? Nem só de Covid morrerá o homem, né? Existem outras coisas que a gente precisa também cuidar. Então, essa coisa de discernir o tempo, de Eclesiastes 3, de entender, sim, existem medidas sanitárias que são imprescindíveis, nós não podemos colocar as outras pessoas em risco. Ao mesmo tempo, existem outros riscos, que se não houver uma medida de equilíbrio, a gente também pode colocar a nossa saúde emocional e mesmo a nossa saúde física e vários outros tipos de coisas, a gente também cria riscos e que também pode gerar morte, que também pode trazer a falta de abundância na vida das pessoas, abundância no sentido de vida abundante, como Jesus apontou. Então, uma questão de reflexão no sentido de termos equilíbrio nessa caminhada e nessa jornada, ok? Então, eu termino perguntando para você, o que nós perdemos, que nós precisamos recuperar? Lembrando, pode ser que o momento de recuperar não seja exatamente esse momento. Nós estamos fazendo uma reflexão, estamos fazendo uma avaliação do ano, estamos tentando pensar mais uma vez, refletir mais uma vez sobre tudo isso que aconteceu. Querendo tirar lições e querendo olhar para frente e dizer, o que é que eu tive que deixar de fazer? Tive que deixar de fazer, mas que eu preciso retomar. Eu apontei uma questão central aqui, que é a questão dos relacionamentos. Mas de repente você tenha outras no seu coração. E é importante que a gente faça esse tipo de reflexão. É importante que a gente planeje esse tipo de coisa, mesmo que a gente não tenha um tempo certo ainda de quando e como isso vai acontecer. E isso vai ser diferente de umas pessoas para outras, dependendo se é grupo de risco, se não é grupo de risco, dependendo de várias questões. E que cada um respeite ao outro, que cada um de nós possa respeitar a decisão que outras pessoas têm tomado, no sentido de que, de maneira geral, as pessoas têm procurado, de maneira geral, né? Eu acho que existem excessos de ambos os lados, no sentido de, às vezes, um desrespeito gigantesco com a vida, no sentido de não tomar os cuidados necessários, e ao mesmo tempo, às vezes, uma coisa um pouco quase paranoica, que acaba fazendo muito mal para a pessoa, um medo paralisador, que muitas vezes também faz mal, que também provoca muitas coisas difíceis. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio me parece ser uma coisa muito importante, e cada um vai precisar encontrar o seu ponto, respeitando as pessoas do seu contexto e ao seu redor, de fato respeitando as decisões que as pessoas vão tomando nessa caminhada, nessa jornada. Vamos tentando ajudar uns aos outros, vamos tentando apoiar uns aos outros, vamos tentando refletir juntos.
Vamos falar o que nós pensamos, mas vamos ouvir também o que os outros pensam. Porque nesse tempo de redes sociais, a gente se acostumou a dizer o que a gente acha que sabe, de maneira rápida. Mas nós vivemos em ambientes virtuais, em que as pessoas só falam, elas só escrevem, mas elas não leem o que o outro escreveu, a não ser que seja para fazer um contraponto, a não ser que seja para derrubar, a não ser que seja para vencer aquilo que foi escrito pelo outro. Vamos nos ouvir, vamos nos escutar, vamos entender as razões das pessoas. Ok? Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a discernir esse tempo. Assim como lemos no livro de Eclesiastes. Que o Senhor nos ajude a ter um coração sensível, como o coração de Neemias, que não sabia bem como seguir adiante, mas buscou essa orientação na Tua presença, esteve em jejum, em oração, ele confessou o pecado do seu povo, e o Senhor abriu oportunidades, o Senhor abriu para ele caminhos para que ele pudesse ser a resposta da própria oração. Assim também nós, ó Deus, nós queremos encontrar esse discernimento, e na Tua presença nós buscamos esse discernimento e pedimos ao Senhor de que maneira nós podemos ser úteis como igreja, como indivíduos nesse momento de sofrimento, de angústia que nós estamos passando no país, como humanidade, em que tantas pessoas perderam pessoas queridas da família. Como nós podemos ser úteis? Como nós podemos reconstruir muros? De que maneira o Senhor pode nos usar? E nós estamos dizendo ao Senhor nesse dia, eis-nos aqui, nós queremos ser instrumentos do Senhor, nós queremos ser essas pessoas que são usadas para a Tua honra e para a Tua glória nesse tempo. Nós não queremos nos esquivar das nossas responsabilidades, de responder aos desafios que o contexto impõe a nós. Pelo contrário, com amor, pelo Evangelho, na ousadia dada pelo Espírito Santo, nós queremos dar respostas. E não apenas dar com a boca, nós queremos ser respostas. Nós queremos ser parte da solução. Nós queremos nos dispor a servir ao Senhor, a servir as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por situações difíceis nesse tempo tão complicado que a gente tem vivido. Assim nos abençoa e ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.